E aí, gente, tudo bem? O professor Vanderlei mais uma vez com vocês, e nós vamos para a nossa última aula do nosso conteúdo. E nós vamos falar sobre a Semana da Arte Moderna, né, pessoal? Que nós chamamos também de modernismo, né? Foi uma semana que aconteceu durante o ano de 1922, falar um pouco sobre o contexto histórico. E foi um movimento, digamos, artístico, de vários artistas, seja na pintura, no teatro, na dança, na arquitetura, então, que fez com que se alavancasse a questão da arte no nosso país. Então, como eu disse, foi um movimento muito importante dentro daquele contexto, né, que a nossa arte ainda estava muito ligada a alguns movimentos que vinham de fora, né, aquelas vanguardas europeias. E aí, quando se tem essa semana de arte moderna, ela quebra-se vários paradigmas, né, da arte em si aqui no nosso país. Então, muitos artistas se reuniram, foi uma semana com vários eventos, né, da arte aqui no nosso país, e que até hoje reflete, né, em trabalhos, em pinturas, em exposições. Foi uma semana realmente que veio para mudar todo aquele panorama, aquele contexto da arte no nosso país. Então, ainda hoje é considerado um marco, como eu já falei, um marco da história da arte no nosso país. Então, a gente hoje vai estudar esse assunto, né, da Semana de Arte Moderna, e vamos ver alguns tópicos relacionados a esse conteúdo, tá bom? Então, fiquem comigo e vamos para a nossa aula de hoje, tá bom? Espero que vocês gostem e que, evidentemente, estudem bastante. Vamos lá. Então, nós temos aí o modernismo e a Semana de Arte Moderna no Brasil, né? Nós temos aí a nossa aula de número 7. Nós vamos ver um pouco mais sobre essa semana, né? O que foi que realmente aconteceu, né? Os principais fatos. Inicialmente, pessoal, vamos observar a questão quando aconteceu, em que cenário histórico ela se deu, né? E a gente pode observar aí nesse cartaz que mostra justamente a divulgação da Semana de Arte Moderna de 22, né? Esse quadro, esse cartaz, ele foi elaborado por de Cavalcante, e que procurava justamente fazer a divulgação dessa semana. E a Semana de Arte Moderna de 22, ela foi realizada no Teatro Municipal de São Paulo, né? E contou com a participação de escritores, artistas plásticos, arquitetos e músicos, né? Então, a gente pode observar aí que foram muitos os artistas que puderam dar a sua contribuição para essa semana, né? Que se sucedeu, que teve como palco o Teatro Municipal de São Paulo, né? na cidade de São Paulo.
como eu já falei, foram muitos artistas, né? Pintores, escritores, músicos, os arquitetos, né? Então muitos artistas eles puderam participar dessa semana. Então assim, a Semana de Artes da Semana da Arte Moderna, que aconteceu em 1922, ela culminou, né, com a questão das festividades do primeiro centenário da independência do Brasil, né? Ou seja, assim, como todos nós sabemos, o Brasil ele ficou independente de Portugal em 7 de setembro de 1822. Então, para comemorar esse centenário, né, da independência do Brasil, a Semana de Arte Moderna ela apresenta-se como a primeira manifestação coletiva pública na história cultural brasileira a favor de um espírito novo, né, e moderno em oposição à cultura e à arte de teor conservador predominantes no país desde o século XIX. Então, o que acontece? Essa Semana de Arte Moderna ela teve essa preocupação de que fosse quebrado todos os paradigmas da arte antes de 1922. Então, como eu disse a vocês, antes dessa semana, claro, haviam as correntes literárias, a questão do naturalismo, do romantismo, do indianismo, né? Porém, o que acontece? Essa manifestação foi uma manifestação coletiva, onde teve a participação de muitos artistas. Ela buscava, dentro da cultura, né, brasileira, uma mudança nesse espírito, né, e assim, buscava ser oposto a tudo que era pregado anteriormente. Então, moderno, né, o modernismo, né? Então ele buscava quebrar todos esses tipos de arte que havia antes dessa semana. Então, assim, quebrou-se aquela questão do conservadorismo, né? Porque muitos artistas participaram e quiseram expor seus trabalhos, e o espírito do novo, do moderno, ele ficou muito presente dentro desses trabalhos, né? Então, até o século XIX, né, estava muito enraizada essa questão do que era colocado como arte antes, né? Então esse movimento ele veio justamente para quebrar todas as barreiras existentes, né? Então, a gente pode observar isso. Essa semana ela aconteceu entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922, né? Então ela foi realizada nesse período. E o que foi que aconteceu? Realizou-se um festival com uma exposição com cerca de 100 obras, né? E 3 sessões literárias e musicais noturnos. Então, foram muitas as apresentações, né? Muitos musicais, né? E as sessões literárias, né? No caso foram 3. Mas a gente pode perceber que todas essas manifestações elas tiveram uma grande importância dentro do cenário artístico cultural brasileiro naquela época, né? Então ela se realizou de 13 a 17 de fevereiro. E o que foi que aconteceu? Que a produção de uma arte brasileira afinada com as tendências vanguardistas da Europa, sem perder o caráter nacional, era uma das grandes aspirações que a semana tinha de divulgar. Então o que aconteceu? Naquele contexto, aquela parte das exposições,
o que acontecia? Havia uma ligação entre as produções artísticas brasileiras, mas ainda tinha aquela parte vanguardista da Europa, né? Aquelas obras que vinham, né, de fora e vinham para o nosso país, mas não perdiam o caráter nacional, claro. Tinha essa influência, né, das vanguardas europeias, mas por outro lado, a produção da arte brasileira ela estava muito presente, né? Então essas aspirações, essas mudanças que a arte brasileira ela tinha de se impor, ela procurou ficar bem alinhada, muito nítida nessa semana, né? Então é muito importante se observar isso. Bem, agora vamos falar um pouco sobre o contexto histórico, né? Como já foi falado, essa Semana de Arte Moderna ela aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, né? E como é que era a sociedade brasileira e mais precisamente no estado de São Paulo na década de 20, né? Então a gente pode observar aí, ó, que São Paulo dos anos 20 era a cidade que melhor apresentava condições para a realização de tal evento. Por que isso, né? A gente sabe que São Paulo é uma grande metrópole, né? Uma grande cidade, tanto na questão econômica, né? O maior estado do nosso país. E aí o que foi que aconteceu? Na época, na década de 20, ela tratava-se de uma próspera cidade, né, que recebia grande número de imigrantes europeus e modernizava-se rapidamente com a implantação de indústrias e a reurbanização, né? Então, São Paulo estava se desenvolvendo muito rápido, né? Os imigrantes europeus, né, os franceses, os ingleses, os italianos principalmente, eles estavam se inserindo dentro da sociedade paulista, né? E aí o que foi que aconteceu? Com esse aumento do número de imigrantes que chegavam aqui no nosso país, mas que se fixavam principalmente em São Paulo, começou-se aquele período de novas indústrias e de novas fábricas, né, que foram construídas, né, que foram trazidas pelos imigrantes europeus, e também a questão da reurbanização, ou seja, a questão da malha viária, né, a saída dos bondes e aqueles primeiros carros, né? E aí a gente pode observar isso, a gente pode observar pelas imagens da época que aqueles grandes casarões, aqueles grandes teatros, né, que estão localizados na cidade de São Paulo, eles ainda têm muito a questão das construções bem antigas, né? E o que foi que aconteceu? Então, com toda essa ambientação, né, com toda essa estrutura, digamos assim, era uma cidade favorável a ser transformada num centro cultural da época, abrigando vários jovens artistas. Então a gente pode observar isso, né? Que São Paulo, desde aquela época da década de 20, sempre foi uma cidade com um poder, um enorme potencial econômico, e que, pelo menos para mim, eu acho que não haveria outro lugar mais adequado para que essa manifestação artística ela pudesse acontecer. Aí agora nós temos aí, então, pessoal, algumas imagens, né, de alguns objetos. Aí abaixo a gente tem a vista do portal de acesso ao Parque de Diversões no Centenário da Independência.
Essa foto, ela foi retirada na Semana da Arte Moderna, né? Foi lançado um selo comemorativo em alusão ao primeiro centenário da independência, né? 1822, 1922, e agora em 2022 nós vamos comemorar o segundo centenário, né? 200 anos da independência do nosso país, né? Nosso país, como eu disse, ficou independente de Portugal em 7 de setembro de 1822, 1922 o primeiro centenário, e agora em 2022 a gente vai ter o segundo centenário. Então, naquela época do primeiro centenário foram muitas as manifestações comemorativas referentes, né, à questão da independência, né? E aí a gente tem também a questão da moeda, né? Uma moeda de 500 réis, que também faz alusão à questão da independência, né? Do centenário da independência. Então a gente tem a imagem de moeda de 500 réis, que pertence à coleção do Eduardo Rezende, né? Ali a gente tem do selo, né, Eliseu Visconti, o selo comemorativo do primeiro centenário da independência, e abaixo, né, na parte de baixo, a gente tem a vista do portal de acesso ao parque de diversões do centenário da independência, né? Todas essas imagens, evidentemente, são retratadas no ano de 1922. Então, esse era o ano em que o país comemorava o primeiro centenário da independência, e os jovens modernistas pretendiam redescobrir o Brasil, libertando das amarras que o prendiam aos padrões estrangeiros, né? Então, o que aconteceu? Então, quando veio esse movimento, eles queriam redescobrir o Brasil em outras perspectivas, né? Eles queriam se libertar daquela coisa de ser uma cultura, de ser uma arte voltada para os padrões estrangeiros. E não, eles queriam mostrar a identidade deles, mostrar os seus trabalhos de uma forma mais livre, né? Então a gente pode dizer que seria como se fosse um grito de independência da nossa arte, né? Que foi dado nessa Semana da Arte Moderna de 1922. E o que aconteceu? Na época, os jovens modernistas da Semana, eles negavam, antes de mais nada, o academicismo das artes, ou seja, eles não procuravam ficar ligados diretamente às academias, né? Quando eu falo as academias, eu falo do romantismo, do naturalismo, a questão do barroco, são as escolas literárias, né? E o que acontece? Naquela altura do campeonato, né, o que a gente pode observar? Que os artistas, eles já estavam influenciados esteticamente por tendências e movimentos como o cubismo, o expressionismo e diversas ramificações pós-impressionistas. Então, o que acontece? De certa forma, eles queriam se libertar daquela parte da arte europeia, mas de certa forma esses movimentos que eu acabei de citar, que são provenientes da Europa, eles de certa forma eles procuravam se encaixar dentro dessa arte moderna, mas assim, eles lutaram muito para que eles não ficassem totalmente dependentes desses exemplos, né, desses movimentos que vinham da Europa e aqui chegavam. Então eles procuraram ao máximo não se ater a isso, né? Essa questão do cubismo, né, do expressionismo, eles utilizavam, mas não era de uma forma tão comum. Eles queriam mesmo era mostrar os seus trabalhos, mas com o seu estilo e a sua forma de pensar. Bem, aí o que acontece, né? Eles evidentemente precisavam de um norte para poder
dar o pontapé inicial, né, para essa semana. Então, assim, eles utilizavam os modelos europeus, né, já foi falado, mas de uma forma consciente. Então, assim, eles tinham essas influências, mas eles não copiavam exatamente as influências que estavam sendo colocadas. Eles pegavam um pouco disso, mas eles renovavam, eles davam aquele toque a mais para que essa arte se renovasse, né? Então eles estavam preocupados, evidentemente, tinha a questão europeia, tinha, mas eles estavam preocupados em realizar uma arte nitidamente brasileira, ou seja, eles queriam fazer tudo 100% sem influência de algum tipo de movimento de arte que fosse produzido na Europa, né? Então, assim, eles tiveram aquela preocupação de fazer trabalhos, mas que não se sentissem inferiorizados em relação ao que era produzido em grandes países da Europa, né? E o que aconteceu? Então, muitos artistas começaram a se reunir, a fazer alguns trabalhos, e dentre esses artistas a gente pode destacar Oswald de Andrade, o primeiro aqui de chapéu, vocês podem observar aí. No meio, Menotti Del Picchia, né? E um pouco mais para o lado a gente tem Mário de Andrade, né? Então eu vou colocar esses três como sendo os principais artistas durante esse período da Semana da Arte Moderna, né? Então eles tiveram uma contribuição gigantesca, né? E até hoje, né, como eu falei no início, essa Semana de Arte Moderna, ela reflete essa questão da importância, na questão justamente da importância que essa semana se propôs aqui no nosso país. Então, o que foi que aconteceu, né? Como eu já falei para vocês que a Semana da Arte Moderna ela foi um marco de divisão, né? Existia a arte antes do nosso país, antes da Semana da Arte Moderna, e existe, né, a arte pós-modernismo, né, após essa Semana de Arte Moderna. Então foi um divisor de águas, na verdade, essa questão da arte moderna, a Semana da Arte Moderna. Então que ele diz assim, antes dos anos 20, são feitas em São Paulo 2 exposições de pintura que colocam a arte moderna de um modo concreto para os brasileiros. Ou seja, então, antes dessa Semana da Arte Moderna, né, tem 2 exposições, né? Aliás, após essa semana, né? A do pintor Lazar Segal em 1913, né? E a de Anita Malfatti em 1917. Então essas 2 manifestações elas aconteceram um pouco antes, né, da Semana de Arte Moderna de 22. Então aí a gente pode observar o primeiro quadro, o retrato de uma família, feito por Lazar Segal, e a imagem da estudante de Anita Malfatti, né? Então a gente pode observar muito mais próximo, né, uma arte muito mais próxima nossa, né? Evidentemente que ele já estava dando os passos para que acontecesse essa Semana da Arte Moderna. A semana, de uma certa maneira, nada mais foi do que uma ebulição de novas ideias totalmente libertadas, né? Eu não sei se vocês sabem, mas assim, as ideias, os pensamentos naquele tempo, eles tinham uma certa função de ficar um pouco mais retraído, um pouco mais fechado, né? Mas aí com essa semana da arte moderna, o que foi que aconteceu? Os nacionalistas, eles estavam em busca de uma identidade própria,
e de uma maneira mais livre de expressão, ou seja, eles queriam produzir, mas que não tivesse aquela responsabilidade de ser uma pintura nítida, né? Uma coisa bem mais trabalhada, enfim. Então eles se propuseram a isso, né? Os pintores, os arquitetos, né? Todas as pessoas que estiveram envolvidas nessa questão da Semana da Arte Moderna. Aí o que foi que aconteceu? É que não se tinha, porém, um programa definido. Desculpa. Sentia-se muito mais um desejo de experimentar diferentes caminhos do que de definir um único, né? Deixa eu botar só aqui um pouquinho, voltou aqui, certo? Então era isso. Ele não se tinha, porém, um programa definido, sentia-se muito mais um desejo de experimentar diferentes caminhos do que de definir um único ideal moderno.